Fala sábias e sábios, estamos aqui novamente toda segunda-feira com um vídeo de uma reflexão nova pra gente aprender, crescer. E hoje com a série O que Podemos Aprender Com, a gente vai falar sobre o filme Soul da Disney. Gente, esse filme é espetacular, tem muita reflexão, muito aprendizado legal. E eu queria aqui destacar os 6 maiores aprendizados que eu tive aí assistindo com a minha família, a gente refletiu. Galera, tem muita coisa pra tirar desse filme, mas vou separar aqui pra mim o que foram os 6 principais. Se você já assistiu o filme, deixa aqui no comentário o que você aprendeu, o que você refletiu. Se você concorda com algo, se você não concorda, deixa aqui, que é bastante importante até pra gente divulgar cada vez mais esse tipo de vídeo, esse tipo de reflexão, pra gente evoluir, crescer. Então se você gosta, se você acha que isso é importante para as pessoas verem mais esse tipo de vídeo, comenta, curte, se inscreve, ativa o sininho, que ajuda a gente cada vez mais a espalhar esse canal para mais pessoas. Beleza, galera? Vamos lá então, primeiro fator que eu parei pra refletir e falei, cara, faz muito sentido isso e é algo que a gente precisa parar pra pensar. O filme deixa lá claramente que todo mundo tem algo que faz com que se conecte com a sua essência, com o seu espiritual. Ou seja, o personagem principal, toda vez que ele toca o piano dele, ou até que ele ouve música, que ele se envolve com música, ele entra num estado diferente. Ele sente ali uma coisa espiritual, ele transcende, ele até sai do ambiente físico que ele tá ali. E o filme deixa isso claro que todos nós temos algo desse tipo. Algumas pessoas enquanto tá cozinhando, ou quando tá ensinando alguma coisa, ou quando tá estudando algum tipo de assunto, sei lá, a gente entra nesse transe, a gente se conecta com a nossa essência, aquilo que a gente nasceu pra fazer. E aí eu já deixo o primeiro questionamento aqui. Tem alguma coisa, você já conseguiu identificar o que faz com que você entre nesse transe, que você se conecte com a sua essência, que você sinta um prazer, uma paz meio que imensurável? Isso é extremamente importante para a gente viver algo maior. Basicamente, no Soul ele deixa claro que isso, quando as pessoas conseguem se conectar com essa coisa, é o ápice da vida. A vida faz sentido, tudo fica lindo, tudo fica maravilhoso quando a gente consegue encontrar esse fator. E a partir daí a gente trabalha pro propósito, né, tudo mais, que a gente vai falar mais pra frente. Mas fica a reflexão, se você descobriu ou não descobriu, deixa aí em comentário pra gente saber, pra gente refletir um pouquinho mais sobre esse assunto. O segundo ponto que eu achei muito interessante, e que talvez pareça um pouco contraditório, é a reflexão sobre a mãe do personagem principal. Quando a gente começa a olhar os conselhos que a mãe dá, eles são conselhos muito bons quando a gente para pra ver. Ela quer o melhor pro filho dela. Ele dá aula numa escola de música, né? Ele dá aula de música numa escola e daí ele recebe um contrato de trabalhar integralmente nessa escola. E a mãe fica super feliz, quer que ele pegue o contrato, que ele comece a ser professor, mas ele sente no coração dele que ele quer se envolver com a música de uma forma diferente. E ela tá pensando mais na segurança, na parte do dinheiro, na parte de estabilidade. Por quê? Ela gosta muito do filho dela, com certeza, e ela viu o pai dele, que é o marido dela, sofrer muito com isso. Ela teve que manter a casa, teve que manter o sustento, enquanto ele sonhava com a música, ele viajava na música. E aí ela faz conselhos positivos pra ele. Assim, poxa, pega esse emprego, começa a trabalhar, tá bom, não fica viajando essa coisa de música, de fazer show, esquece essas coisas. E aí a gente para e pensa, mesmo às vezes os conselhos das pessoas que mais amam a gente e que racionalmente parece estar ok, às vezes não é o melhor. Às vezes não é o correto. Por quê? Esse conselho da mãe estava carregado de medos e traumas, de uma coisa que ela passou. Só que quando ela pegava e não deixava ele participar de shows e ir atrás do sonho dele, ele não conseguia descobrir o que era o propósito dele, o que ele gostava de fazer. E mais pra frente ele vai ver até que ele não gosta muito de fazer show. Mas assim, se ele não passasse por isso, ele não ia perceber. E aí a mãe tenta blindar, tenta cortar o caminho, ele tenta dar um conselho, só que é prejudicial, porque é baseado no medo. É baseado numa coisa de tentar ser muito racional. E a gente tem que tomar cuidado, porque até mesmo as pessoas que dão conselhos pra gente, que estão próximos, que querem o nosso bem, às vezes dão conselhos que podem atrapalhar a gente nesse processo. Às vezes a pessoa tá pensando em você assim, não, porque é melhor fazer dessa forma, é mais seguro, é mais tranquilo. Mas às vezes não é aquilo que você nasceu pra fazer. Às vezes você vai ter que meio que desobedecer nesse caso, claro, de uma forma muito racional, seguindo o seu coração, mas entendendo os riscos, e fazer aquilo que a sua essência busca. E isso é extremamente importante, às vezes não só abaixar a cabeça em respeito a essas pessoas, mas buscar aquilo que toca o seu coração. Terceiro ponto que eu achei muito legal, muito impressionante a forma que eles abordaram, é quando eles começam a falar sobre obsessões. Que é meio que a gente fala aqui de viver no automático, viver naquela forma de sem pensar
qual é a sua essência, sem viver pelo seu propósito, conectado com algo maior. É você ficar às vezes obcecado por algo, ou pelo dinheiro, ou pela fama, ou pelo que seja. E o que é legal, ele retrata meio que esses monstros, né? As pessoas se transformam meio que num monstro cheio de cinzas ali, que fica meio resmungando, meio que onde tá a depressão, a ansiedade, a coisa ruim, e a pessoa só tá obcecada por aquilo. Só que, mais pra frente no filme, quando o personagem principal entra nesse furacão, a gente consegue perceber que esse furacão que rodeia a pessoa que tá nessa obsessão é um furacão cheio de medos e traumas. Então ali naquele furacão tem muita coisa assim, não, você não consegue, você não é capaz, não, você precisa, só com dinheiro você vai ser valorizado. Por exemplo, no caso do analista lá que aparece, né? Ele coloca todos os tipos de medos que a pessoa tem, que a pessoa sente, coisas que ela já ouviu, traumas de infância, que ficam rodeando ela e travam ela de viver o propósito dela, de ser feliz, de viver um algo a mais. E eu achei isso extremamente importante, muito legal. Muitas vezes a gente tá ligado a obsessões, a vícios, muito por coisas passadas, por traumas, por coisas que estão atrás da gente, e a gente fica preso numa obsessão, em algo que a gente busca, que prende totalmente a nossa vida. Essa pessoa ela não consegue ser feliz, essa pessoa não consegue viver plenamente, como as pessoas que estão lá, vivendo a sua essência, quando toca música, quando ajuda alguém, quando faz algo produtivo, vivem. As pessoas ficam presas nas obsessões. E as obsessões nascem desses traumas, vícios. E aí a gente tem que parar e pensar, galera. A gente está vivendo automático? Aquilo que a gente sempre pensa aqui. O que a gente está tendo de vício? Que a gente está buscando incessantemente, às vezes dinheiro, status, fama. Não, eu quero aquela posição no emprego porque aquilo ali vai me dar felicidade. Aquilo vai me dar, vai preencher a minha essência. Não, eu preciso ganhar mais dinheiro. Eu preciso ser reconhecido. Eu preciso de um status para provar para minha família que de fato eu tenho valor. Porque quando eu era pequeno eles falaram que eu não tinha valor. Para pra pensar nisso, né? O filme retrata isso de uma forma muito legal, pra gente pensar muito sobre se a gente não tá preso em coisas, indo em busca de coisas que não vão nos levar pra real felicidade. Então isso é um fator muito importante pra gente parar e refletir na nossa vida. Indo pro quarto ponto aí que eu refleti, pensei um pouquinho assistindo o filme, foi que viver sem propósito não faz sentido. Isso é muito legal também, porque eles vão ali no pré-mundo, né? Antes dos bebês virem pra Terra. E se o bebê ele não tem uma missão, se ele não consegue descobrir qual é a missão dele, ele não consegue vir pra Terra. E isso é muito retratado na número 20, né? Que eles pegam lá, que é um bebê, um pré-bebê, vamos dizer assim, né? Uma alminha lá que tá em formação. E ele não consegue descobrir qual é a sua missão. Eles têm até um lugarzinho que é uma oficina, que eles ficam testando o que eles gostam de fazer, o que eles não gostam de fazer. E ela fica observando até a vida lá de cima, ela foi diversas vezes na aula da vida lá que eles falam, e ela não consegue entender o que ela gosta de fazer. Ela não consegue ver sentido nas coisas, ela não consegue aproveitar, ela não consegue ver qual que é a missão dela. E aí, como ela não consegue descobrir, ela não consegue ir pra Terra. Aí o primeiro ponto dessa reflexão, né? Gente, viver sem propósito, sem uma missão clara, sem aquilo que a gente busca fazer na sociedade, entendendo a nossa essência, não faz sentido. Não vale a pena viver. Então assim, galera, vamos em busca de fazer a diferença de uma forma. Vamos em busca de viver aquilo que toca o nosso coração. Senão a gente tá vivendo uma vida totalmente inútil. De fato, é uma palavra pesada, mas é uma vida inútil. Se a gente não vive por aquilo que toca o nosso coração, que a gente pode fazer a diferença de fato, não vale a pena viver. O filme deixa meio que isso claro, né? A gente tem que buscar essa frente. E um outro ponto que é legal é que ela percebe só a missão dela enquanto ela vive. Então assim, muitas vezes a gente acha que o propósito, a missão já está muito claro, mas ela, só quando ela tem experiência de vir para o mundo, por causa de um erro lá no filme, você entende certinho, mas por causa de uma falha, ela vem e acaba na Terra. Ela vem no corpo do personagem principal. E aí ela começa a experimentar a pizza, a conversa, as pessoas ao redor, andar. Ela começa a valorizar todas as coisas pequenas da vida. Ela começa a dar sentido para isso. Ela vê a importância de cada coisa. E isso já faz parte um pouco do propósito, da missão da pessoa, de aproveitar as pequenas coisas da vida. E aí, a partir disso, ela vai descobrindo, ela vai vendo, por exemplo, que quando ela come pizza, ela entra meio que num transe ali. A gente não sabe qual vai ser o propósito dela. Mas ela começa a viver, ela começa a se arriscar, ela começa a ter experiências, aproveitar as pequenas coisas. E a partir disso, ela vai se descobrindo, ela vai se conhecendo cada vez mais. E aí que tá a chave da vida. Viver por viver não faz sentido. A gente tem que valorizar as pequenas coisas e aos poucos vamos descobrindo por que a gente está aqui, aquilo que toca o nosso coração.
E isso é a forma que o filme achou de retratar, que eu achei muito legal, muito interessante mesmo, de que a gente tem que ir vivendo para ir descobrindo aquilo que toca de fato a gente e pra gente conseguir impactar a vida das outras pessoas, né? Indo pro nosso quinto ponto, uma coisa que eu observei que foi muito legal é quando eles voltam ali, o 20 e o personagem principal vem trocado, né, no corpo, eles vão no barbeiro. E nesse momento, pela primeira vez, como não é o personagem principal no corpo dele, é o outro, a almazinha lá que não veio ainda pro mundo, que é o 20, essa alma começa a falar de outros assuntos, de coisas maiores, de coisas diferentes e de coisas que são do interesse das outras pessoas do barbeiro. Não só do barbeiro, mas como as outras pessoas que estão ao redor. E quando essa pessoa começa a falar coisas interessantes, coisas inteligentes, coisas legais, coisas que interessam aos outros, todo mundo fica muito feliz e quer ouvir o que ela tá falando, quer prestar atenção no que ela tá falando. E isso eu achei muito interessante, porque quando o barbeiro se despede deles, ele fala assim: ah, foi muito legal a conversa de hoje, vem mais vezes, porque você não falou só de jazz, você não falou só do soul, da música. E aí, o personagem principal que tá no corpo do gatinho fica meio triste, né? E é muito interessante a gente parar pra pensar nisso. Às vezes a gente só fala das coisas que a gente gosta, que tem o nosso interesse. A gente não para pra entender o que os outros querem ouvir, a famosa escuta ativa, de falar sobre assuntos que agradam os outros também, pra você criar essa conexão, que agregam na vida do outro. Então, galera, tome muito cuidado quando a gente tá num lugar, quando a gente tá em volta de pessoas aí, pra não falar só sobre aquele assunto que a gente gosta, o que a gente acha legal, o que a gente acha interessante. Para as outras pessoas pode não agregar muito e para elas não pode ser muito interessante o assunto. Então, assim, pensem naquilo que pode agregar assuntos interessantes, legais, que vão evoluir, vão fazer a pessoa crescer cada vez mais e que são no interesse dela. Às vezes, procura entender um pouco o que ela gosta, deixa a pessoa falar sobre a vida dela. Isso é muito importante para você criar conexões com as pessoas, conhecer mais sobre as pessoas e também evoluir, ter aprendizados com as histórias dos outros. É muito importante parar para ouvir as histórias, os aprendizados da vida dos outros. E isso fica retratado ali no filme, quando a pessoa para pra pensar e fala: poxa, eu só falava de mim quando eu vim aqui. E agora a gente falou de assuntos diferentes e a pessoa criou um interesse ainda maior por mim. Isso é muito legal. E o sexto ponto aí pra gente finalizar, que o filme aborda aí, que é muito interessante, é que a nossa vida acaba se resumindo em duas coisas muito interessantes. E a gente pega dois exemplos, o do barbeiro e do personagem principal. Primeiro ponto, a gente entender a nossa essência, aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que toca o nosso coração. E até no caso do barbeiro, ele fala que ele queria ser veterinário quando ele é mais novo. Mas depois, por circunstâncias da vida, ele começa a ser barbeiro, começa a caminhar nessa frente. E aí, até o 20 lá, né, que é a outra alminha, fala assim: ah, então você não deve gostar do que você faz. Não, peraí. Eu gosto aqui, as pessoas vêm aqui, eu consigo deixar elas mais felizes, eu deixo elas mais bonitas, a gente conversa sobre assuntos legais. Ou seja, ele conseguiu descobrir a sua essência naquele trabalho também, executando aquela atividade, mesmo que por necessidade não consegue viver o seu sonho. Às vezes, não, poxa, eu queria ser, sei lá, uma estrela de Hollywood, é meu sonho de infância. Mas galera, aquilo que a gente consegue viver no momento, que a gente consegue se desenvolver, não que a gente tenha que deixar o sonho de lado, não é isso, mas aquilo que a gente consegue viver, você consegue impactar a vida das pessoas? Você consegue curtir? A gente não sabe se aquele barbeiro vai ser veterinário mais pra frente, se é algo que toca de fato o coração dele. Mas enquanto ele é barbeiro, ele consegue mudar a vida das pessoas. E isso faz com que ele seja muito feliz. E de uma forma ou de outra, ele está cumprindo o propósito dele, a missão dele, deixando um legado aqui. E o personagem principal é algo semelhante também, porque a música toca o coração dele. E ele acha que o show é o que faz com que ele se sinta feliz. Ele quer receber aquele glamour, fazer shows. Só que quando ele faz o primeiro show dele, que ele consegue mesmo, depois de tanto tempo, ele para e olha e fala assim: é só isso? O que a gente faz a partir de agora? E ele vê que pra ele não faz tanto sentido. Ele gosta da música, aquilo faz ele transcender, mas ele gosta de ensinar as outras pessoas. Ele já cumpriu o propósito dele, curtindo a música e passando essa mensagem para outras pessoas. Tanto que no grupo que ele canta lá, numa das últimas cenas, ele é convidado pelo baterista, que foi um dos alunos dele. E esse baterista fala assim: você era a única razão, uma das únicas razões para eu ir lá e frequentar a escola, porque você acreditava em mim e tudo mais. Ele fala alguma coisa semelhante a isso. E ele já estava cumprindo a missão dele. Ele passava essa mensagem da importância da música, de sentir a música, de curtir, e as pessoas eram eternamente gratas por ele, por passar essa mensagem. Ou seja, a missão dele estava mesmo em ser professor, em viver aquilo impactando a vida das pessoas. Quando ele viveu aquilo só para ele, assim, ele curtiu tudo mais, mas ficou um pouco vazio, né? Ele queria transmitir isso para as pessoas. Então, sim, galera, descobrir a sua essência,
viver aquilo que você gosta, aquilo que você ama, mesmo que nas circunstâncias você não consiga viver o seu sonho maior, dentro da sua possibilidade, o que você pode aprender? Como você pode impactar o mundo? Como você pode fazer a diferença para a vida das pessoas? Não é só viver o prazer pelo seu prazer, mas impactar a vida das pessoas. Sei que o vídeo ficou um pouco longo aí, mas se vocês gostaram, deixa um like, manda para mais pessoas, para todo mundo refletir sobre isso. Se tiver algum comentário, deixa aí embaixo pra gente crescer e refletir todos juntos. Fechou? Tamo junto e é nóis!